Neste problema, nós queremos calcular o campo elétrico produzido neste ponto P aqui. Então, a gente pega um fio, coloca no formato de uma circunferência, a gente corta um pedaço. Então, a gente tem um comprimento de arco aqui, ó. Ele diz que a carga está uniformemente distribuída, quer dizer, o lambda é constante, né? A carga por comprimento. A carga total é mais Q, é positiva. O raio é R, está aqui o pontilhadinho. Então, como é que a gente resolve esse tipo de problema? É uma situação que não é discreta, é o caso contínuo. Então, eu vou dividir esse comprimento de arco em pequenos elementos. Peguei um elemento ali, ó, ele vai ter uma carga dQ e um comprimento ds. Então, o campo produzido por esse elemento, como é que eu vejo aqui? Ó? Imagino que tem uma carga positiva bem aqui no ponto, né? Mais com mais daria repulsão, então daria este campo aqui, ó, apontando em diagonal para baixo. Este campo vai formar um certo ângulo com horizontal. Vejo que aqui é θ sobre 2, o ângulo ele deu aí no enunciado, então aqui vai ser, né, opostos pelo vértice, aqui vai ser θ dividido por 2. Para aproveitar a simetria, eu vejo que se eu dividir ao meio aqui esse comprimento de arco, eu tenho a mesma situação em cima, a mesma embaixo, então tem simetria. Então vou pegar um elemento bem aqui, ó, nessa extremidade, um elemento com carga dQ e comprimento ds. Então eu imagino que lá tem uma carga positiva mais que uma carga teste, né, que é zero, então mais com mais daria repulsão, vai produzir um campo em diagonal para cima. Agora, o que eu vejo? Se eu fizer a decomposição, ó, eu tenho então elementos de carga, são iguais, dQ, né? Cargas iguais, distâncias iguais, que é R, aqui é o raio do anel. Então eu imagino que ângulos iguais, cargas iguais e distâncias iguais, eu vou ter campos iguais em módulo. Então o módulo desses campos são iguais. Quando eu fizer a decomposição deste aqui, ó, vai ter um componente para baixo, que é o componente em Y, para a direita. Quando eu fizer a decomposição do outro campo, vai ter um componente para cima, que é o campo em Y, para a direita. Então, pela simetria, esses componentes vão ter o mesmo módulo, então eu posso cancelar em Y, ou seja, aqui a simetria, o campo total em Y é zero. Vai sobrar um campo só na horizontal, aqui um campo em X. Como é que eu calculo esse campo? Então, eu vou pegar esse vetor aqui de cima, vou fechar um triângulo. Então, o próprio campo é a hipotenusa, aí o que tiver na horizontal o campo em X, na vertical o campo em Y. Então, estou pegando este aqui, ó, né? Estou fechando bem aqui, ó, o triângulo. Então, aqui é θ sobre 2, opostos pelo vértice, aqui vai ser θ sobre 2. Né? Na hora que eu fechar o triângulo, está aqui do lado para ficar mais fácil. Então, eu não preciso calcular o campo em Y. Como é que eu calculo o campo em X? Lembrando da definição. O campo é a constante K, módulo da carga, distância ao quadrado. Quando eu estou trabalhando caso contínuo, eu vou adaptar um elemento de campo, constante K, o módulo do dQ, o elemento de carga, pela distância ao quadrado. Então, eu preciso decompor. Eu quero só o componente em X. Ele está perto do ângulo, então o componente em X vai ser o campo cosseno de θ sobre 2. Né? Agora eu vou calcular o campo total. Isso aqui é um elemento de campo. Então, para achar o campo total, a ideia é usar o cálculo. O campo total é a integral do elemento de campo, ou seja, somar todas as contribuições. Então, aqui eu vou buscar quem é esse elemento de campo, o campo em X. Ó. D é cosseno de θ sobre 2. Está aqui o cosseno de θ sobre 2. No lugar desse dE, eu pego lá da definição. Constante K, módulo de dQ, como a carga é positiva, não precisa o módulo. Distância ao quadrado. Nesse caso, é R. Né? Então, qualquer elemento lá no meu pedaço lá de fio, ele está à mesma distância R do ponto P aqui. Então, agora eu vejo o que é constante, pode sair da integral, esse r quadrado eu tiro da integral, a constante k eu posso tirar da integral, né? E agora eu tenho que trabalhar com esse dq, então eu lembro, ó, definição, o que é lambda? Então, é a densidade linear de carga, carga por comprimento. Eu isolo o dq, vai ficar lambda ds. Lembrando que esse ds é um comprimento de arco, né? Eu estou num pedaço de fio curvo, então no lugar do ds vem o que? R dθ. Então, a carga vai ser lambda, no lugar do ds, r dθ. Então, eu venho e troco. No lugar do dq, tá aqui eu vou botar lambda r dθ. Lambda é constante, tiro da integral, r eu tiro da integral, então tudo isso aqui fica fora da integral. K sobre r ao quadrado, que é o raio, constante, K é constante. No lugar do dq, lambda r sai da integral. Vai ficar só a integral do cosseno de θ sobre 2 dθ. Agora eu tenho que achar o intervalo de integração. Então, eu poderia botar de
vai aqui, ó, o ângulo eu vejo que o menor valor e o maior dá um ângulo total de θ. Então eu posso fazer de 0 a θ, eu poderia fazer de menos θ sobre 2 até mais θ sobre 2. Poderia também fazer duas vezes de 0 a θ sobre 2. Então eu escolhi fazer aqui de 0 a θ, acho que é mais prático, e depois vou colocar o zero, vai sumir algumas coisas. Então quanto que é essa integral? A integral de um cosseno, a gente sabe que é o seno. Como θ não está sozinho, tem que usar a regra da cadeia. Então vai aparecer um 2 aqui na frente. Então, qual é o resultado? A integral do cosseno de θ sobre 2 é 2 vezes o seno de θ sobre 2. Né? Então, vocês vão calcular, lembrando lá do cálculo, regra da cadeia, ou olhar numa tabela de integrais. Como é que eu confiro e vejo que está certo? Né? Então, a derivada e a integral são operações inversas. Quer dizer que se eu derivar isso aqui, tem que dar o integrando. Então, quando eu derivar o seno da cosseno de θ sobre 2, tem que usar a regra da cadeia. Quando eu derivar θ sobre 2, vai 1 meio lá para frente, cancela com 2. Né? Então, tá certinho aqui. Ó. Quem for calcular, pode fazer uma mudança de variável. Dizer que θ sobre 2 é u, calcular o du e faz a integral. Então, agora que eu cheguei na resposta, veja aqui eu cancelei r dividido com r quadrado, ficou só r embaixo. Ó, k lambda sobre r, é o que estava lá fora da integral. Agora eu tenho que trocar aqui θ por θ, o que vai acontecer? E θ por zero. Então, esse 2 eu mandei lá para fora, 2k lambda sobre r. Quando eu trocar o θ por θ, fica seno de θ sobre 2. Quando eu trocar o θ por zero, seno de 0 é 0, some. Eu marquei aqui cancelado. Né? Então, eu achei o campo total em x é isso, 2k lambda sobre r, seno de θ sobre 2. Eu posso embelezar um pouco o resultado para chegar na resposta do livro. Lembrando que lambda, quando lambda é constante, é a carga total sobre o comprimento total. Então, a carga total é Q do anel. Qual é o comprimento? Um comprimento de arco é r θ, está aqui. Né? Então, vou no lugar do lambda colocar isso, a carga total sobre o raio vezes o θ. Ó. Então, troquei aqui no lugar do lambda, vai ficar 2k, Q, e embaixo já tem um r, vai ficar r quadrado, θ. Peguei r θ, multipliquei pelo r de baixo, dá r quadrado θ. Então, esta é a resposta. O campo, o módulo do campo em x, é dado por essa expressão aqui. Né? Como é que eu acho o ângulo? Ao invés de chamar de θ, como já foi dado no enunciado, eu vou usar alfa, para não dar confusão. Então, para achar o ângulo, é tangente na menos 1 do campo em x pelo campo em y. A gente viu por simetria que o campo em y é zero, então vai dar tangente, arco tangente, né, de zero, ou tangente na menos 1 de zero. Então, isso dá 0 graus. Significa, então, que a minha resposta é o campo resultante é igual ao campo total em x e o ângulo é de 0 graus. Está aqui na figurinha, ó, y e x. Então, o campo resultante está aqui, ó, só na horizontal. Só em x aponta para a direita. Eu já podia ter visto lá, ó, eu vi que cancelou esse que está em vermelho, que é o campo em y aqui, ó, na vertical. Na horizontal somou, então eu vi que o campo realmente resultante está só na horizontal em x. Outra maneira de escrever a resposta é usando a notação de vetores. Então, eu boto o símbolo de vetor aqui, né? Então, eu copio o que eu obtive. Ó. Quem é o campo na forma vetorial? É este módulo aqui, ó, 2k aqui, r ao quadrado θ, seno de θ sobre 2, eu boto unitário i. Por quê? Esse unitário me dá a direção. Então, i quer dizer que está na direção do eixo x, j seria na direção do eixo y, e, num caso tridimensional, o K na direção do eixo Z. Então, como está só na horizontal, esse I está me dizendo na direção do eixo X. Aqui na frente tem um sinal de mais, sentido positivo, vai para a direita e isso aqui é o módulo. Então, tem duas maneiras de colocar a resposta. Colocando o módulo e o ângulo, ou então em notação de vetores. Era isso.